Sim, chegou a hora desse quadro que a gente ama e você de casa também. É o nosso quadro Você Acredita? Hoje o nosso tema é karma. Ao longo da nossa trajetória, grandes mistérios que envolvem a humanidade foram desvendados pela ciência. No entanto, muitas dúvidas que nos cercam continuam sem respostas. Será que existe vida após a morte? Céu e inferno? Deus e o diabo? Como esclarecer o que nem a ciência conseguiu elucidar? Seriam as religiões a resposta para tais perguntas? E você? Você acredita? O que acontece em nossas vidas pode estar relacionado a um passado que nem imaginamos que existiu. As ações dos nossos antepassados podem interferir no nosso destino. Existe a crença do que se pratica, de bom ou de mal, em uma vida, pode refletir em outra vida. Mas será? Não sei. Agora, o tema da nossa conversa é o karma. Você acredita? E temos aqui Padre Juarez. Como vai, Padre Boa Juarez? tarde. Regina, boa tarde para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui de novo. E com nós você, também. O Rabino Ravi Sani. Rabino Sani, Obrigada por ter Regina, obrigado. Um vindo. prazer estar com vocês. E o Alexandre, que não está conosco agora, porque ainda não tomou a segunda Alexandre, dose. você falou que vinha. Ele falou que ia Depois da vir. segunda Ele falou dose. que ia vir. Depois da segunda dose, né, Alexandre Caldini Neto? Tenho memória. Isso, combinado, você lembrou bem. Tá chegando. Tá Mais chegando. um mês, a próxima outra, estou com vocês aí. Prazer estar de volta com vocês três. Um abraço a todos. Vai ser um prazer ter todo mundo aqui. Enquanto não temos todo mundo aqui, temos todo mundo da maneira que dá. Isso mesmo. Inclusive Arthur, que está ali monitorando a sua opinião. Como é que estão as coisas aí, Arthur? Sim, nós temos nossa pergunta, nossa enquete lá no @Gazeta Mulheres. Só você entrar no Instagram do @Gazeta Mulheres e lá nós temos a pergunta para você votar. Nossa enquete. Você acredita em karma? No momento está o seguinte: 69% para sim e 31% para não. Além disso, nós temos também a nossa postagem no feed do Instagram do Mulheres, que você pode contar a sua experiência, a sua vivência com relação a karma. Vai lá que eu vou dar uma olhada. Bom, vamos saber então agora individualmente para os nossos convidados o que a religião que eles representam diz sobre o karma. Vamos começar com o Alexandre, que está em Eu acho desvantagem, melhor. porque não está Só aqui. com uma reclamação aqui, ó. Por que é favor. o seguinte, vocês perceberam que eles marcam para eu, o Rabino, o Alexandre tá em casa. Depois da culinária, depois que o Arthur, a Regina. Vocês perceberam, né? Depois que a gente entra. É verdade. É verdade. É verdade. A próxima vez a gente chega mais cedo. E vocês ainda pegam o aroma da culinária. verdade, É uma tortura, Alexandre. Bom, de acordo... Eu estou em casa, daqui a pouquinho eu dou uma chegada na cozinha aí. Estou em vantagem para vocês. Boa. O que a religião espírita diz sobre o karma, Alexandre? Olha, na verdade, Regina, a palavra karma, eu até fui dar uma pesquisadinha, ela vem do sânscrito, né? E ela é originária das religiões indianas, do hinduísmo, do budismo, do jainismo, no espiritismo. Essa palavra a gente não usa. Mas a gente tem um conceito muito parecido, né? Que é o raciocínio de nós somos reencarnacionistas, ou seja, a gente crê, a gente sabe que o espírito é imortal e que a gente tem uma única vida com várias experiências, várias reencarnações. Para quê? Para que aprendamos um pouco de tudo. Ora, essas nossas vivências, nossas experiências são solidárias. Se eu pisei na bola, se eu fiz muita bobagem numa encarnação e não consegui resolver aquela pendência com alguém, por exemplo, numa próxima encarnação eu posso voltar junto com essa pessoa para resolver essa pendência. Então, esse conceito de karma, o Espiritismo entende da seguinte forma: tudo tem, meio como a terceira lei de Newton, né, Regina, de ação e reação. Você faz uma coisa, a mesma coisa volta para você, não por punição divina, mas por aprendizado. Então, se eu machuco alguém, eu serei machucado para que eu aprenda que não posso machucar outra pessoa. Mais uma vez, não é punição divina. Então, causa e efeito, a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, o que o Espiritismo diz? Sim, isso acontece, isso existe, mas também pode ser
um karma, entre aspas, positivo. Se eu sou uma pessoa bacana, que estou a fim de me melhorar, ajudo as pessoas, tento ser útil a todo mundo, a não machucar, a não magoar ninguém, ora, eu só colho isso também. As pessoas também serão assim comigo e nesta encarnação já, e nas próximas, recolherei e receberei a mesma coisa. Então, alguns conceitos importantes. Não é punição divina, não é só ruim, pode ser bastante bom. E, diferentemente do budismo, Regina, no budismo eles acreditam que você também regride. Você pode, o espírito pode regredir, piorar, e pode reencarnar como animal, ou vegetal, ou mineral. No espiritismo, não. A gente acredita sempre na melhora. Ou se nós nos corrigimos em alguma coisa, sempre melhoraremos. Então, não tem esse karma pesado. Sempre na evolução. Exato. Tá. Quem quer falar, o Rabino ou o padre? Interessante. O padre tão gentil me deu carona hoje de moto, então ele vai deixar eu falar. Ele vai deixar hoje, ele vai deixar. Vocês ficaram grandes amigos amigos, pra valer. grandes amigos. Não, porque a gente pega carona de moto porque a gente confia. Você é Pior responsável. que não dei carona. E o pior, sabe o que foi? Que hoje eu cheguei atrasado, falei até com a Paulinha. Cheguei atrasado porque a minha moto quebrou. Quebrou. É karma. É karma. Mas, Manda a gente pro inferno. Vendo mulheres, manda a gente pro inferno. eu acho interessante o que ele falou, Alexandre. Pelo judaísmo, cada ser humano, cada pessoa está aqui na Terra para produzir um fluxo de energia espiritual que vai beneficiar toda a humanidade e a si próprio. Ou seja, pela Cabala, cada um tem o seu tikkun, a sua missão. Tem algo específico para ele retificar aqui na Terra, que só ele pode retificar e mais ninguém. A sua missão é sua, exclusivamente sua, ninguém mais pode concretizá-la, nem Moisés, nem Arão, nem Davi, nem Salomão, ela é sua. Então essa missão, ela pode incluir no palco da vida dificuldades, testes, superações que estão vinculadas, completamente vinculadas com o que você veio fazer aqui na Terra, com a sua missão. Então as pessoas falam karma, pode ser que os testes da pobreza para aquela pessoa, aquilo é o que ela veio retificar. A missão dela é se deparar com essas situações para ela poder retificar algo que não foi retificado. Nesse ponto o judaísmo concorda com o espiritismo pela vida anterior. Da pessoa. Da pessoa. Então ela não consertou, não retificou, não completou a sua missão na vida passada. Tem a chance então ela tem mais uma chance, se tiver méritos, para poder retificá-la numa nova encarnação, que é a nossa vida atual. Então, com essa visão, é muito mais fácil você superar as dificuldades, é muito mais fácil você ter resiliência, é muito mais fácil você entender e ter a confiança que aquilo é para o seu bem. Aquilo é para você chegar onde você tem que chegar. Ô, Rabino, mas assim como o Alexandre mencionou, que no espiritismo existe o karma positivo, no judaísmo também? Sim, porque tudo é positivo. Tudo é para você chegar lá, tudo é para você chegar no patamar que você tem que chegar, para a sua evolução. Você escolheu isso antes de nascer. A Kabbalah escreve que Deus, antes da alma encarnar, ele mostra, olha, tá ok? Sim, é isso mesmo, obrigado pela chance. E você faz assim com a cabeça, se você vai ser rico ou pobre, bonito ou feio, se você vai ter problemas de saúde ou se você vai ser saudável. Você concorda com tudo isso. Uma única coisa não está predestinado assim no palco da vida, que é o seu temor, o seu livre-arbítrio, se você vai encarar isso como uma oportunidade de crescimento ou se você vai ignorar esses sinais que a vida irá lhe dar. Perfeito. E no catolicismo, padre? Na Igreja Católica e no catolicismo, o conceito de reencarnação não existe. Não existe. Não existe por quê? Porque a Igreja Católica, ela parte do seguinte princípio, que a salvação é uma iniciativa de Deus, de Deus. É Deus quem me salva, é Deus quem me resgata. E essa salvação acontece de uma forma muito clara, notória, pré-clara em Jesus. Em Jesus eu sou resgatado do pecado, eu sou levado e tirado do pecado. Então, o conceito de reencarnação para o catolicismo tem uma conotação muito pessoal. Por exemplo, Alexandre, eu não estou. Quando eu apresento, não é nenhuma oposição. Porque uma coisa muito interessante que a gente faz no programa aqui, eu acho que vocês deviam saber, é que a gente não faz debate. Não faz debate. Se for me chamar, vamos debater, eu não venho fazer debate. Não é, a gente vem aqui conciliar. Expor ideias. Né? E é interessante o conceito de salvação para o catolicismo é sempre uma iniciativa de Deus. Deus me resgata.
Deus me tira do pecado, Deus me tira. Claro que tem a minha participação justamente pelos meus méritos, como nós sabemos que a fé sem as obras, ela é uma fé nula, ela é uma fé que não leva a nada, eu preciso fazer alguma coisa, mas a iniciativa da salvação é sempre de Deus. Então, às vezes o conceito de reencarnação, e às vezes até mesmo o karma, dá a impressão que, de repente, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou me salvando, sou eu que estou fazendo eu evoluir. Essa ideia é um pouco estranha para o catolicismo, porque não é Deus quem me salva, é Deus, a iniciativa é de Deus. A reencarnação também, para a Igreja Católica, ela é um problema, por quê? Porque se é Jesus que me salva, eu não precisaria da reencarnação para me salvar, para me melhorar, para eu me evoluir. Porque a salvação já está garantida. Já está pela reencarnação. Ora, eu descartaria aí a pessoa de Jesus. Semana passada, o Alexandre me chamou a atenção, eu achei muito delicado o jeito dele me chamar a atenção, porque eu sempre usei a palavra nós cristãos, e ele me falou, nós somos cristãos também, tá pensando o quê, né? E aí, então, então nós católicos, nós pensamos justamente o seguinte, se Jesus é o meu salvador, é o meu resgatador, essa palavra resgatador é muito interessante no judaísmo, né? Porque existe a figura do resgatador, né? Eu não preciso passar por encarnações para eu melhorar, para eu purificar, né? Nós acreditamos, assim, nós temos uma única vida que é transformada, e essa transformação nós chamamos de ressurreição. A ressurreição não é voltar a viver, isso é revivificação. A ressurreição, o conceito de ressurreição para nós católicos é você ter uma transformação de qualidade na sua vida que você continua vivendo na eternidade. O conceito nosso é o seguinte, a nossa vida, a nossa existência aqui, ela é limitada, ela é presa no tempo, no espaço e muito limitada. A partir do momento em que eu passo pela morte, essa limitação se rompe e a minha vida, que é muito maior, aquela vida que Deus me deu, que é muito maior, ela continua... Que é a vida eterna. Que é a vida eterna. Ela continua na eternidade, sem a necessidade dos outros momentos. Agora, você falou, a gente podia tocar, mas espera aí, e as outras coisas passadas, como é que fica isso e tal? Existe no judaísmo uma expressão muito interessante, lá vem a menina, que fala o seguinte... Não se digam mais que aqueles que comeram uvas azedas, os filhos ficarão com dentes embotados. Ou seja, nós não podemos ter responsabilidade sobre aquilo que meus pais, meus avós fizeram. Né? Entendido. Só para pegar um pouquinho de que cada um falou, é muito interessante porque cada um tem uma ideia, todo mundo expõe e nada impede que futuramente todos desfrutemos de uma mesa... É verdade. Né, na comunhão, de uma culinária gostosa. Que eles já limparam a mesa lá já. Futuramente, eu já volto. Futuramente, quando a pandemia permitir. Não é interessante? Cada um pensa de um jeito completamente diferente, mas isso não impede que um pegue carona de moto com o outro, que a gente sente desfrute de uma mesa. Como é que está a nossa enquete, Arthur? Eu não sei se tem também interação, dúvidas, perguntas. Arthur tá chegando. Arthur não estava lá, né? Estava lá longe. Agora estou, Padre Juarez. Vamos ver como está a enquete? Mostra aí pra gente como está a votação nas nossas redes sociais, @Gazeta Mulheres. Portanto, na nossa enquete está 73% sim e 27% não. Perguntando se você acredita em karma. Temos alguns comentários que separei aqui. Oba. Primeiro eu separei da Alba Leal, que ela disse o seguinte: acredito, mas acredito também que nossas ações e comportamentos podem mudar o nosso karma, principalmente quando fazemos o uso da nossa liberdade. E um outro comentário que eu separei aqui, na verdade, é uma pergunta da Sodreia Faria. Ela pergunta o seguinte para vocês, gente: quando uma pessoa passa por muitas dificuldades na vida, pode ser um karma? O Rabino e o Alexandre concordaram com o primeiro comentário que o Arthur mencionou, que assim, as boas ações também nos ajudam. Exatamente, porque você pega, por exemplo, o nosso patriarca Abraão e sua esposa Sará. Eles não podiam ter filhos. Sará era estéril. E através da oração, do poder da tefilá, da reza, eles conseguiram mudar, digamos assim, o mazal, mudaram o sistema e conseguiram
ter um filho, conseguiram gerar uma vida. Então é importante essa observação. Você veio aqui para concretizar a sua missão. Então, de uma certa forma, você não tem como fugir dos seus testes, daqueles desafios que vão fazer você chegar no topo. Mas você, através do seu arrependimento, da sua transformação espiritual, das suas boas ações, do seu estudo, você sim pode mudar e quebrar barreiras. Isso é correto. Pelo visto, nesse aspecto, judaísmo e espiritismo têm muito em comum, né, Alexandre? Regina, tem muito em comum, é muito interessante. Eu tenho um cunhado judeu, eu tenho conversado com alguns amigos judeus. É curioso, né, Rabino, como tem muita coisa parecida, Sânia, entre o espiritismo e o judaísmo. Mas é interessante, com relação à pergunta, Regina, a pessoa falou perfeitamente. A visão do espiritismo é que não há destino pronto para você. Você faz o seu destino. Ou seja, não adianta falar assim, é meu karma, eu tenho que levar, tenho que aguentar isso aqui. Ou pior ainda, eu não vou interferir no problema da minha cunhada porque é o karma dela. Não, não. A sua interferência para ajudar pode ser exatamente o que falta para aquela pessoa acordar e se modificar, né? Então, concordo sim com a pergunta, a gente pode mudar o nosso destino, a gente deve mudar o nosso destino, e assim como o Rabino disse, nós estamos para agir. A oração é importante, a oração é muito boa, mas mais que oração é o vigiai e orai, né? Vigiai quer dizer o quê? Olha o que está acontecendo, sujeito, e haja no seu entorno, haja na sua vida, melhore a si mesmo. É para isso que vem essas coisas. E aí, Regina, é muito curioso pensar o seguinte, essa história de karma, a gente fala, meu karma, meu problema, o problema é bom. O problema é nosso amigo. Como assim problema é meu amigo? Ninguém gosta de problema. Problemas nos ensinam, né? A gente só aprende assim, na ponta do casco ali mesmo, né? Então aproveitemos os problemas, entendamos os problemas como situações difíceis, mas que estão aí, como bem disse o Rabino, a nos educar. Sim. Eles são nossos amigos. Sim. Acho, a questão do destino, o grande perigo de repente a gente colocar a culpa no karma, colocar a culpa no destino, está aí o que o Alexandre falou muito bem falado e bem lembrado. No catolicismo a gente não acredita em destino, não acredita que haja uma coisa preparada, a sua história. Justamente por causa da liberdade. Daquilo que nos assemelha a Deus é justamente a liberdade. Então nós vamos construindo a nossa história. Então não há um destino pré-determinado, como às vezes no islamismo existe um maktub, né, que está escrito e você vai por aquele caminho e de repente não tem como. No catolicismo, Santo Agostinho falava, nós somos predestinados ao amor, não como destino. Mas para qual é a missão do ser humano na Terra? A missão do ser humano é amar a Deus e amar o outro. Tanto é que, para nós, a compreensão de pecado no catolicismo, as pessoas às vezes brincam muito com o pecado, mas como o pecado no catolicismo é quando você erra o alvo. Tanto é que a palavra pecado vem de quando o arqueiro erra o alvo. Então, qual que é o alvo? O alvo é amar a Deus e amar o outro. Quando você erra esse alvo, você peca. Então, a nossa missão é o quê? É amar a Deus e amar o outro. Quando eu não amo a Deus, eu não amo o outro, errou o alvo, pequei, eu não estou cumprindo a minha missão. Ou seja, mas o destino é um conceito que não existe no catolicismo. Ou seja, eu tenho liberdade para construir, para fazer o que bem entender. Agora, é muito importante que o Alexandre lembrava no início que a palavra karma para os hinduístas, principalmente para os hinduístas, significa ação, uma ação que provoca uma reação. A palavra karma de sânscrito, ele lembrou, que significa ação. Ação que, na verdade, isso é uma grande verdade. Toda ação nossa, toda escolha nossa, toda palavra lançada, ela cria uma reação, né? Não, no caso do catolicismo, não necessariamente uma ação que vá passar para uma outra vida, porque essa vida não existiria. Mas uma ação, qualquer coisa. A minha vida, eu escolho, eu respondo por isso. Existe um livro de um judeu muito interessante, chamado Harold Kushner, que se chama Por que coisas boas acontecem com... Por que coisas boas... Acontecem com pessoas ruins. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. É um livro fantástico de um judeu. Ele é um rabino também, um rabino. Muito interessante. Por que coisas ruins acontecem com coisas boas. É interessante ler esse livro e ler também o livro do Rabino Sami, que ele vai mostrar daqui a pouco. Já está ali o livro. Viu, Regina? Desde que eu comecei a comissionar o padre pelas vendas dos livros, ele começou a fazer um merchan. Esses dois. Vou mostrar o livro. Tá certo. Antes, vamos ver o que outros líderes religiosos pensam a respeito desse tema. É uma alegria estar com vocês. E o tema de hoje é desafiador. Karma. Será que existe karma?
Tudo o que o ser humano faz, pensar, falar, agir, são obras e resultam em força kármica que arrasta a pessoa, influenciando fortemente em seu destino. A maior parte das atitudes humanas não é realizada livremente pela força da vontade momentânea da pessoa. Mesmo que ela julgue estar agindo por vontade própria, na verdade está sendo arrastada pela força do karma armazenado no passado. O conceito de karma vem do hinduísmo e do budismo. O que é que eles creem? É aquilo que você faz de ruim aqui na Terra. Quando você é rude, grosseiro, você tem a mão fechada para repartir, você precisa pagar esse mal. Mas quando é que você paga? Você paga quando reencarna. Você morre e volta para pagar. E tem uma vida miserável para poder pagar o erro da vida anterior. Karma é o acúmulo de pensamentos, de palavras e de atos. E se os pensamentos, as palavras e os atos praticados por uma pessoa são bons, são positivos, essa força do karma a empurrará para um destino maravilhoso. Ao contrário disso, se ela pensa coisas negativas, se age de maneira equivocada ou ainda egoísta, se prejudica o outro e só fala coisas negativas, essa força do karma vai contribuir e muito para que ela tenha um destino infeliz. O que você faz de errado e faz ou de bem, o benefício ou as consequências vêm enquanto você está aqui. Muitas delas é uma regra geral. Na Bíblia não existe reencarnação. Uma vez que você morre, a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo, ou o céu ou o inferno. Quem está no céu não pode passar para o inferno, quem está no inferno não pode passar para o céu, e muito menos quem está no céu ou no inferno pode voltar para a terra. Então, para sermos felizes, é termos karmas bons. E para termos karmas bons, é praticar atos bons, falar de coisas boas e pensar coisas boas. Há um texto no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, que diz que lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. O que isso quer dizer? Que se eu sou bondoso com você, que eu sirvo você, que eu sou amoroso com você, um dia isso volta para mim também. É parte da vida. Agora imagine que se eu fosse grosseiro com você, rude, batesse em você, abusasse de você, o que é que eu posso fazer para apagar isto? Não é reencarnando. Não é agora no inverno dando 100 cobertores novos, não cobertores usados para quem precisa. Só há uma coisa que pode apagar da sua vida e da minha vida aquilo que eu fiz de errado. É o que Jesus fez na cruz por nós. Muito obrigado a todos. Sou Enio Hara da Seite Anoye e que felicidade de estar aqui no programa Mulheres. Muito obrigado, Regina. O meu desejo é que você compreenda isso mais e mais, que esse programa sirva para você compreender a respeito desse assunto. O meu abraço e um bom programa para vocês. Ai, que privilégio, né, ter essas pessoas aqui conosco. Às vezes eu tenho a impressão de que quando a gente acredita no karma, a gente tende a entender um pouco a crueza e a dureza da vida. Porque acontecem algumas coisas que a gente não... Por que isso está acontecendo com esta pessoa? Então, às vezes eu tendo a achar que se eu acredito no karma, isso me traz um pouco de conforto. Faz sentido o que eu estou falando? Todo sentido. E, na verdade, Regina, é a única forma de a gente entender. Se nós achamos que existe Deus, por definição, Deus é perfeito. Deus, o Espiritismo diz que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus não erra. Então, como é que pode explicar? Dois irmãos, Regina, gêmeos, iguaizinhos, univitelinos, uma vida é maravilhosa, tudo dá certo, tudo é bacana, e outra vida é um horror, uma desgraça, só sofre. Fala, não tem Deus, gente, não é possível, né? Foram criados pelo mesmo pai e mesma mãe, tiveram a mesma educação, como é que para um dá tudo certo, ao outro dá tudo errado? A explicação, para nós, espíritos, pelo menos, é exatamente isso, é a reencarnação. São dois corpos muito parecidos e dois espíritos muito diferentes. Um muito mais evoluído, já melhorou a si mesmo, já cuidou de tirar de si tudo que não vale a pena, vaidade, egoísmo, orgulho, maledicência, competição, tudo que a gente sabe que não presta, e o outro ainda não, o outro ainda é mais jovem como espírito, está mais imaturo, portanto, erra mais e tem que recuperar os seus erros mais. Esse é mais ou menos esse conceito de karma, né? Tem uma frase, Regina, só se me permite rapidinho, que eu achei tão interessante, que aqui na literatura espírita, Kardec, respondendo a uma pessoa, diz o seguinte: o sofrimento é uma advertência.
Olha que interessante. Um estimulante para se livrar do mal, para se retirar da sombra e marchar para a luz. Não é bacana? É isso, demais. Né? Quando você está dormindo, começa a doer o braço, o que você faz? Ah, está doendo meu braço. Você vira e dorme do outro lado, para parar de doer esse braço. Você tomou uma ação. É isso. As dores nos fazem modificar o nosso comportamento, o nosso jeito. E assim a gente vai aprendendo e melhorando sempre. Muito interessante. Diga, padre. Alexandre, justamente, a partir daquilo que o Alexandre falou, de repente, mas Deus... eu já tenho um conceito diferente, eu já penso, mas Deus não permitiria de repente que a pessoa sofresse uma outra vida sem saber por que sofre e sem saber por que ela está passando por isso, para que ela pudesse pagar algo que ela não tem, às vezes, nem responsabilidade por aquilo que ela fez. Talvez essa dificuldade... Mas e o sofrimento nessa vida? Essa dificuldade. Então, aí que está o sentido. Nós, às vezes, não encontramos sentido no sofrimento. Isso. E, às vezes, é uma maneira muito simplista de a gente achar que, de repente, a pessoa sofre ou porque o sofrimento existe, é porque Deus não quer, porque Deus existe ou porque Deus não existe. Né? A famosa história do barbeiro e a pessoa cabeluda lá, que uma hora a gente conta, mas a complexidade, o sofrimento é visto pelo cristianismo, principalmente pelo catolicismo, como algo também importante para a gente. É importante o sofrimento. O Alexandre falava antes do problema, e o problema, na verdade, a palavra problema significa aquilo que manda para frente, né? Aquilo que sempre faz para frente, né? O sofrimento, ele não é visto na Igreja Católica como algo totalmente, extremamente prejudicial e ruim, porque senão eu não poderia dar sentido ao sofrimento de Cristo na cruz. E quando eu olho para Cristo na cruz e vejo o seu sofrimento, eu não vejo aqui naquele momento, algo de um sadismo, alguém que está na cruz. Não, eu vejo ali um sofrimento que teve sentido, assim também como o meu sofrimento. Existe uma compreensão no catolicismo, é que o meu sofrimento, ele se une ao sofrimento de Cristo também, e ele passa a ser redentor. O sofrimento, ele é inerente ao ser humano, justamente por causa da nossa limitação, né? Por que nós sofremos? Um dia nós poderíamos até fazer um programa falando por que nós sofremos, né? Agora, simplesmente justificar o sofrimento dizendo que nós estamos purgando o karma, que eu acho, Alexandre, desculpa, não sei, de repente, eu acho que às vezes seria uma maneira... O catolicismo pensa diferente. Assim, muito simples de pensar e de ver o sofrimento. E desculpa, eu não quero de maneira alguma... Não, mas ficou muito claro, Ele padre. quer falar, o Alexandre. É interessante, só para... O que o Alexandre trouxe, esse conceito, no judaísmo você pode falar sobre Ashgaha Pratit, que é a providência divina. Ou seja, a partir do momento que você sabe que Deus está no comando, e Ele não apenas criou o mundo e foi dormir, Ele está presente todos os dias, por detrás de tudo e de todos. Isso. Então você tem a tranquilidade de poder distinguir entre dor e sofrimento. Você não pode deixar a dor das adversidades se transformarem em sofrimento, porque aí você perde as esperanças. Então a visão correta é a visão da fé vivenciada e entender que você veio para cá para concretizar a sua missão, tudo que envolve, todos os desafios, todas as superações, todo o cenário faz parte da sua missão, isso te dá ânimo, te dá gasto, te dá energia e você precisa ser real. O que quer dizer ser real? Ser genuíno, autêntico, se conhecer, estar ciente de tudo isso para sentir o real. Então essa é a frase que vai sintetizar tudo. Seja real para sentir o real. Então, a partir do momento que você é autêntico e você tem a conscientização exatamente de onde você veio, quem você é, para onde você vai, qual que é a sua missão, que você vai conseguir extrair o máximo de si mesmo e aproveitar cada dia da sua vida. O Rabino falou uma coisa interessante. Deus não parou, ele não descansou, ele cria o mundo todos os dias. Está presente. Isso é importante lembrar, isso é importante. Sim. Porque até o relato da criação não diz que Deus descansou, diz que Deus parou de criar. Deus parou de criar, exatamente. Mas começou a cuidar. E no sábado paramos de criar, parou de criar, testemunhando que Ele é o Criador. Isso. Diga, Alexandre. Não, é curioso, é tanta coisa, né, Regina? Eu estou longe aqui, fico caro para falar. Que bom que você abre esse espaço no programa. E a discussão é muito rica, é muito grande, né? Mas algumas coisas aqui. O padre falou, outras pessoas falaram, acho que o pastor falou também, vem para pagar. No Espiritismo, o raciocínio não é de punição, não é pagar,
é aprendizado. Não é Deus fala assim, agora você vai lá e vai pagar tudo que você fez errado com o seu irmão. Não, é aprendizado o tempo todo, né? E aí muita gente questiona exatamente o que o padre questionou, assim, mas por que a gente não sabe? Porque o Espiritismo diz o seguinte, a gente não sabe o que aconteceu na encarnação anterior, porque seria muito difícil conviver com isso. Imagine que eu saiba que eu torturei, estuprei e matei a minha mãe ou o meu irmão da encarnação atual na última encarnação. Isso pode ter acontecido. Basta ver a história da humanidade, que é uma história bárbara, né, de invasões, estupro, prisão, escravização e tal. Por isso que a gente esquece, para que tenha o mérito de recomeçar do zero. Mas a gente sente, né? Você vai com a cara de uma pessoa, não vai com a cara de outra, sempre uma coisinha dessas assim, né? Eu queria só retomar também um pouquinho o que o padre falou antes, lá com relação a Deus. Deus salva. O Espiritismo tem uma visão diferente dessa. O Espiritismo não entende Deus como obrigação, Deus está ali para salvar as pessoas. Se você não estiver junto de mim, na minha religião, com Deus, você não será salvo. Não. O Espiritismo prega a autonomia, fala cada espírito é responsável por si. Cada espírito tem que cuidar de si e tem que sim conquistar o seu progresso espiritual. Que progresso é esse, Regina? O progresso moral e o progresso intelectual, que você adquire ao longo das várias encarnações. O que o Espiritismo diz, e todas as crenças reencarnacionistas, é que apenas uma encarnação é muito pouco tempo para fazer essa melhora toda. E tem gente que vem numa situação muito difícil, gente numa situação muito privilegiada. Não seria justo apenas uma encarnação determinar o futuro desse ser. Esse é um aspecto que realmente as religiões, principalmente o catolicismo e o espiritismo, divergem. Divergem. Na verdade, justamente a divergência sobre a questão, volta a dizer o seguinte, a salvação, o Alexandre lembrava, a salvação é uma iniciativa de Deus. Deus é que salva, Deus me resgata. E o fato de encontrar o sentido também, o sentido para a nossa existência, para o nosso sofrimento, que não seja uma coisa que nós estamos, mesmo, sabe, Alexandre, mesmo assim, entendi a questão do aprendizado pela dor, né, e de voltar, as vidas que voltam, as vidas que se reencarnam, as vidas que... Eu estou olhando para lá, mas o Alexandre está ali. A gente fica olhando. As vidas que... Eu também tenho que olhar para o lado oposto. Você vê a gente por ali. É por ali. Então, Alexandre, mas é uma visão diferente. Aqui a gente não está chegando, nós não estamos querendo dizer, eu tenho razão, ele tem razão. Não é um debate, né? Não é debate. Não é debate. Nós não vamos ter a nossa enquete também. Não é para ganhar. Não é para ganhar. Quem vai ganhar? Nós vamos fazer uma enquete para ver se a gente tira essa menina daqui, sabia? E ela sempre vem atrapalhar a gente. A Carol que fala pra gente, vai. A Carol é pra eu ir pro Merchan, Carolzinha? É pra eu ir pro Merchan, Carol? Não. Não é pra ir pro Merchan. É pra acabar mesmo. Não. Vamos acompanhar o depoimento do Pondé. O Pondé. Maravilhoso filósofo Luiz Felipe Pondé. Vamos ver. Olá. Não, eu não acredito em karma. Não acredito em reencarnação. Acho que a ideia de karma, inclusive como se fala muito hoje, é uma mistura de um certo hinduísmo light, né, relido pelo Ocidente, e a velha ideia de reencarnacionismo que está na tradição kardecista. Eu acho que é isso que se entende por karma hoje. E, na verdade, uma espécie de, de você pagar os pecados à prestação. Em cada encarnação, você paga um pecado, além do fato da ideia de que o que você faz aqui vai gerando passivo, ou seja, o karma, nas suas próximas vidas. Eu não acredito nessas coisas, são seres imaginários. O Pondé, muito obrigada ao livro do Pondé. Muito bom. Grande filósofo Pondé. Eu sempre elogio o Pondé porque eu admiro muito o Pondé. Agora, essa questão do karma, o Alexandre no começo falou uma coisa interessante. Quando ele começou a falar, ele falava assim, o karma para o espiritismo, não existe esse conceito no espiritismo do karma. E no senso comum parece que a gente vê que as pessoas entendem karma como se fosse uma praga. Esse é um karma que eu tenho que carregar, né? A sogra, é um karma. É um karma, né? Mais ou menos as pessoas, o senso comum dá a impressão que a gente a Carolzinha. Arthur, aliás, a Carolzinha é o nosso karma. Arthur, como é que tá a nossa enquete? Coitada da Carol. Carol, depois você tem que fazer uma foto pro nosso Instagram, tá? Como é que tá a nossa enquete? A nossa pauta se encerra com 72% do público falando que acredita em karma e 28% falando que não. E separei só um comentário rapidamente da Camila Sato, que diz o seguinte: que bonito ver os três religiosos expondo suas ideias de uma forma tão lúcida e respeitosa. A religião é amor
e é ótimo ver isso na TV. Ah, isso mesmo. bom, Ela está muito sempre presente nas redes. Olha, eu vou mostrar o livro do Rabino. E aí, assim que eu peguei o livro, eu abri aleatoriamente e eu vou... até marquei aqui. Olha, eu abri nessa página. O conhecimento é a chave para a alegria. Muito bonito. Muito bonito. O conhecimento é a chave para a alegria. Preciso encerrar, eu gostaria, por gentileza, das considerações finais e das redes sociais. Pode ser pelo Rabino, que eu já estou com o livro dele? Rabino, fala Vocês do vão livro, voltar de moto? E ele tem, vou voltar de moto. E ele tem um programa, gente, no YouTube, muito bom, assisto o programa dele direto. Aliás, uma dica aqui, ó, podia trazer o programa dele para a TV Gazeta aqui, que é muito bom. Olha, tá vendo, vocês Cimar? sabe, hein? Quem tem amigos tem tudo, hein? Olha, tá vendo? Ô, Regina, é muito interessante. Eu vou sintetizar o que ele falou sobre, pela visão, o Alexandre, o grande Alexandre, nosso querido amigo, que em breve estará aqui conosco, presencialmente. Ele fala o seguinte, que pelo Espiritismo não é o conceito de Deus salvar. E o padre fala, não, Deus é que salva. No judaísmo é o seguinte, Deus salva, mas ele quer que isso seja pelo seu mérito. Então existe o livre-arbítrio. Por isso que nós não nos lembramos das encarnações. Porque senão tudo seria muito fácil. Eu sei exatamente o que eu vim fazer. Então qual que é o teste? Qual que é a meritocracia? Então não teria desafio algum. Eu falo nesse livro que você mostrou, que uma vez um grande maestro, o maestro Toscanini, ele estava se preparando para escutar a sinfonia que ele compôs, a melodia que ele compôs, que a Filarmônica de Chicago iria reproduzir. E bem na hora, antes de escutar na rádio, naquela época não tinha outro meio de comunicação, batem na porta. Era um repórter jovem atrevido, queria entrevistar, ele falou, não tenho tempo, vem comigo que a gente vai perder. E o repórter sentou do lado dele, e eles escutavam o Toscanini de olhos fechados. Quando acaba, o repórter já faz a primeira pergunta. O que você achou? E o Toscanini respondeu, é uma pena. Pena que em vez de 18 violinistas só tinham 17. Olha. E aí o repórter fingiu que acreditou, foi embora. Depois de uma semana ele volta para o Toscanini e fala, como pode ser? Eu liguei para Chicago naquele dia. Eram 17. E realmente eram para comparecer 18 e só haviam 17. Como você sabia? E o Toscanini deu uma risada e falou, como assim? Eu que compus a melodia, para cada músico eu desenhei uma nota específica que só ele pode projetá-la, só ele pode concretizá-la. Então a ideia é essa, o grande maestro do universo, Deus, o Eterno, ele é o grande maestro, ele projetou uma nota específica para cada um de nós. Então não é para ficar choramingando, terceirizando a culpa, olha o karma, não. Você tem que saber que você está aqui para concretizar a sua missão, desenvolver a sua nota específica, mas por meritocracia, vencendo as adversidades, vencendo os testes e obstáculos, e aí sim, se conhecendo de verdade, gerando a felicidade incondicional, aí sim você vai olhar para trás e vai ter orgulho da sua própria vida. Muito lindo. O Rabino está no Instagram? No Instagram. Como? Você colocar no Instagram Rav Sani, R-A-V-S-A-N de navio Y, ou Rabino Sani, Sani, S-A-N de navio Y, vai me achar no Instagram, no YouTube, no Facebook, em tudo. Perfeito. Alexandre, por gentileza, as considerações finais e se você quiser deixar suas redes sociais. Legal. Olha, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, acreditemos ou não em reencarnação, acreditemos ou não em karma, será que não vale a pena a gente cuidar da nossa vida direitinho, enquanto nós estamos caminhando por aqui, não é? O Espiritismo diz que uma das coisas mais tristes que há, Regina, na hora da nossa morte, novamente, a gente fala assim, puxa, estou brigado com meu irmão, puxa, não me reconciliei com tal pessoa, me arrependo de ter feito isto, né? Não deixemos nada pendente, não vale a pena, né? Então, o que importa é o dia a dia, a gente arrumar a vida, a partir de nós, trazer o bem para toda a humanidade. Rede social, Regina, no Instagram, @AlexCaldini, A-L-E-X, Alex, e junto Caldini, C-A-L-D-I-N-I. Muito obrigado, Regina. Prazer estar com você. Sani, prazer estar com você. Jores, um abração a todos. E até breve depois da segunda dose, né? Agosto. A minha é setembro. É mais novinha, mais novinha. A Regina, só para falar que é mais novinha. Eu só vou tomar... Ela vai começar a vacinar em setembro, primeiro. Não, Alexandre. Mas eu disse antes que a gente foi feito, a gente foi criado para amar. Essa é a missão nossa. Amar a Deus é amar o outro, né? Se a gente não faz isso, a gente não cumpriu a missão da gente, né? Essa é a missão. Tanto é que a palavra defunto significa aquele que cumpriu a missão. Em latim, defunctus, aquele que cumpriu a sua missão, né? Então, quando a gente morre, fala, cumpriu a sua missão, ter amado, amor, não amor. E é importante lembrar o que o Alexandre e o que o Rabino falou, não usa
karma, não usa as coisas, nem religião, para você como bengala, para você não amar, para você não servir, para você não usa essas coisas. Dizer, eu sou assim porque é meu karma, eu sou assim porque... aqui, ó, eu vou falar uma coisa para você. O Rabino falou, o Alexandre falou... Carolzinha, Carolzinha. Então não usa essas coisas como bengala e como desculpa. Perfeito. Não, viva da melhor forma. E quando a gente morrer, nós vamos estar lá no céu e vamos descobrir um monte de coisa que a gente falou e a gente vai falar, Alexandre, não falei que era isso? Aí o Alexandre fala, não, eu falei que era isso. E ó, eu quero que vocês me sigam, aliás, mas no meu canal, eu tenho um curso bíblico no meu canal do YouTube. Na verdade, não é um curso, é uma leitura bíblica. É uma proposta que eu fiz de ler a Bíblia inteirinha, um capítulo por dia com as pessoas. Eu leio, depois aprofundo na exegese, na antropologia e também na arqueologia, para a gente entender a Bíblia. Entra no meu canal do YouTube e se inscreva lá. É Padre Juarez. Padre Juarez com Z. Olha, eu me sinto muito abençoada. A palavra que me vem é essa, por estar aqui participando dessa conversa, absorvendo todo esse conhecimento. Você fica no meio, você fica no meio, o Alexandre lá atrás. Nossa, só absorvendo. Olha, assim, a vida é maravilhosa. Assim, a vida é maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Muito obrigada. Muito obrigada também a quem mandou os depoimentos. E muito obrigada a você que acompanha aqui a nossa Fefito nem tá aí pra gente. Apaixonada por esse ele quadro. Só no celular lá, não vendo nada que a gente tá falando. Quer ficar pra fofoca? Vai ser daqui a pouco. Que é isso, Fefito? Sou apaixonada.